Fala, meus amigos, ontem foi dia de adicionar os primeiros moradores aqui do nosso aquáriozinho plantado natural de 40 litros. É aquele aquáriozinho que eu montei com areia coletada, rocha coletada, plantas naturais, enfim, né? Eu fiz uma ciclagem aqui com acelerador biológico, vou estar mostrando também para vocês durante o vídeo, mas foi um dia importante de adicionar os primeiros moradores. Adicionei 8 exemplares de uma espécie que para mim é a melhor espécie de peixe de cardume, que é o Rhodostomos. Agora, se você quiser ficar sabendo um pouquinho mais sobre os Rhodostomos, fique até o final do vídeo que eu vou passar muita informação bacana sobre esses animais. Então, meus amigos, esses Rhodostomos vieram lá da Ecotop Aquários, né? Eu fiquei na maior dúvida, para ser sincero, porque tinham várias opções de peixe de cardume lá na Ecotop Aquários, mas só que confesso que eu já estava de olho nesses Rhodostomos e já estava esperando há bastante tempo por esses bichinhos, né? E confesso também que por um momento eu pensei até em trocá-los pelo próprio Neon, né? O Neon que vocês estão vendo aí agora no vídeo. Eu pensei muito, né, em trocá-los, né? Mas quando eu estava quase me decidindo em trocá-los pelo Neon, acabaram chegando os Rhodostomos, que ficaram bastante tempo sumidos, inclusive, do mercado. Para ser sincero, eu não sei ao certo quanto tempo os Rhodostomos ficaram sumidos do mercado, mas sim, ficaram bastante tempo. Isso daí são os Mato Grosso também. Eu pensei, sinceramente, né, fiquei na dúvida entre Neon e Mato Grosso, ainda mais por conta do preço, né? Neon e Mato Grosso eles são mais baratos do que o Rhodostomos, pelo menos na situação atual. Normalmente, quando um peixe some do mercado, quando ele reaparece, ele volta com um valor mais alto, né? E quem manda nisso aí, infelizmente, não são as lojas, e sim os distribuidores. Os Rhodostomos estavam nessa parte da bateria aí, ó, inclusive até com a coloração já bem mais intensa, né? Normalmente, inclusive, não é tão comum a gente ver Rhodostomos com essa coloração num aquário de bateria de loja, né? Até porque, normalmente, quando a gente vai nas lojas, as baterias elas não têm substrato, não tem background, né? Então acaba que os peixes não desenvolvem uma coloração tão interessante. E o peixe já com essa coloração na bateria da loja é um bom sinal, né? Significa que o peixe já foi bem adaptado ali à bateria, né? Ele não está sendo exposto a altos níveis de estresse, está com uma boa qualidade da água. Então é sempre interessante também a gente ficar de olho, né, de como que está o animal na bateria das lojas. Como eu já estava lá na Ecotop, né, eu aproveitei para passar nas baterias aí para mostrar um pouquinho da variedade de tetras, de peixes de cardume que tinham por lá, né, até mesmo porque não custa nada, né, galera? Eu já estava por lá, eu mostrei um pouquinho para vocês dos animais que tinham disponíveis lá na Ecotop Aquários. Inclusive, de repente, né, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo tipo de top 10 de peixes de cardume, né, levando em consideração a experiência do Léo, que é esse amigo aí que tá pegando os Rhodostomos pra gente no aquário, e também levando em consideração a opinião da galera de um modo geral. Quais são os melhores peixes de cardume, né? E a gente pode gravar esse vídeo lá na Ecotop, já que tem uma grande variedade de peixes de cardume, né? Seria bem interessante. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente grave um vídeo desse aí. Agora o Léo tá aí pegando os nossos 8 Rhodostomos, né? Para poder ensacar. Colocar o oxigênio, porque a viagem é um pouco longa, normalmente eu demoro de 1 hora a 1h30, então é interessante e importante, né, colocar o oxigênio para que os peixes viajem bem, né, e não sintam tanto, né, o estresse desse transporte. Mesmo que não seja um transporte assim, tão longo, né, mas é sempre interessante a gente adicionar oxigênio no saquinho de transporte. Os primeiros animais foram os Rhodostomos, né? Mas eu acredito que as próximas inserções no nosso aquário plantado serão alguns ciclídeos anões amazônicos. Tanto que eu já parei lá para dar uma olhadinha, né? Dei uma olhadinha na variedade de Ramirez, tinha Ramirez ouro, Electric Blue, Ramirez comum. Tinha até o Haeckel albino, que não entra no nosso aquário, né? Porque hoje é um bichinho que cresce um pouco mais. E os apistogramas cacatoides, né? Que são esses carinhas aí, ó, que me chamaram muita atenção e eu já estou mais inclinado para adicionar esses caras aí no nosso aquáriozinho plantado. Na verdade, esse, né? Porque eu só colocaria um exemplar, no caso, né? De apistogramas cacatoides. Então, em breve, estaremos adicionando um ciclídeo anão no nosso aquário de 40 litros. Bem, vamos lá, galera. Esse daqui é o nosso aquáriozinho plantado, né? É um aquário de 50 centímetros de comprimento. Deu um total aqui de 40 litros de água. Nossos Rhodostomos já estão aqui no cantinho. Eu acabei não filmando a inserção deles aqui no aquário porque eu cheguei em casa ontem muito tarde, peguei um trânsito horrível na volta lá da Ecotop e aí acabei decidindo filmar hoje para vocês durante o dia, que é o melhor horário para filmar os aquários aqui fora.
Vamos lá, aqui estão os rodóstomos, eles ainda estão se adaptando aqui ao aquário. Desde ontem, desde a hora que eu os inseri aqui, eles estão nadando mais para esse cantinho aqui, que tem até uma circulação mais forte de água, né? Eles estão tipo meio que nadando contra a correnteza. É algo normal, principalmente em peixes como rodóstomos, neon, assim que eles chegam, ficarem um pouco escondidos e assustados. Mas depois que eles se adaptam ao aquário, eles começam a nadar a toda a extensão do aquário, superfície, fundo, atrás das rochas, entre as plantas. E normalmente eles ficam assim, ó, sempre juntinhos, com esse comportamento aqui, ó, de cardume, né? A gente sabe que existem várias espécies aí de peixes, como rodóstomos, tetras, que acabam não tendo esse comportamento aqui, de sempre nadarem juntos, né? De sempre nadarem aí, formando um cardume. A gente compra uns tetras aí, achando que eles vão ter esse comportamento aqui e acabam não tendo, né? Mas no caso do rodóstomos, cara, é certo. Vocês vão ter esses animais e eles vão sempre estar nadando num cardume bem bonito, né? É um animal que, querendo ou não, é um animal simples, né? Um peixinho simples, mas só que eu acho muito bonito. É claro que aqui no aquário, como eu falei, eles ainda vão se ambientar, se adaptar, mas vocês podem ver por aqui, ó, que ele tem o rosto avermelhado. Em algumas situações ele chega a ficar muito vermelho e a cauda, ela é branca e preta, como se fosse uma bandeirinha, né? É muito bacana esse peixinho aqui. Eu vou deixar passando algumas imagens deles aí para vocês terem uma noção de como que ele realmente fica depois de adaptado ao aquário, né? É um peixe da região amazônica, ele vive normalmente em pH entre 5,5 a 7, ele não gosta, né, de viver num pH acima de 7, às vezes eu vejo aquários aí onde se tem peixes de pH levemente alcalino, não é recomendado, né? Num caso desses, ou vai estar ruim para um peixe ou vai estar ruim para o outro. Então, o que eu recomendo são peixes de mesma faixa de pH, de preferência peixes da região amazônica, para fazer companhia, né, para os rodóstomos. No caso, ciclídeos anões amazônicos, como os ramirezes, papilocromes, apistogramas, né, são sensacionais para serem colocados juntos com os rodóstomos. Em alguns casos, aquários maiores, alguns cascudinhos também vão muito bem, coridoras, otocíncos, esse tipo de peixinho, né, que fica muito bacana com os rodóstomos. Em alguns casos, por exemplo, os neons, eles acabam nadando junto com os rodóstomos, ou seja, você coloca rodóstomos e neons dentro do mesmo aquário, eles acabam formando um único cardume. Então você vai ter um cardume ali de neon, rodóstomo nadando todo mundo junto e fica muito bacana. São peixes onívoros, são peixes que não costumam ficar incomodando os outros animais, né? Como tem algumas situações aí em que os paulistinhos ficam mordendo as nadadeiras dos outros peixes, né? Já o rodóstomos não tem essa situação, então é um peixe pacífico, não é territorialista, muito tranquilo realmente de se ter em aquário. Uma situação, né, para quem quer puxar mais essa coloração do rodóstomos, né, é tentar simular um ambiente natural. Aqui eu não estou simulando o ambiente natural deles, tá? Mas o rodóstomos é um peixe que vive em águas mais negras, em águas mais escuras, né, com muito tanino em suspensão. Então é um animal que ele vai se sentir melhor no aquário que tem uma água mais voltada para essa cor de chá, né? Ou seja, um aquário mais voltado para o biótopo. E aí você vai ver o rodóstomos evoluindo cores assim, cara, surreais. O vermelho chega a estourar em qualquer fotografia, filmagem. Eu sou meio suspeito de falar, né? Pra mim, na minha opinião, o rodóstomos é o melhor peixe de cardume que a gente pode ter em aquários pequenos, como esse aqui, né? Que é um aquário de 40 litros. Eu digo pequeno, galera, porque eu tô acostumado com aquários grandes, ó. Todos os meus aquários, né? Pra quem já me acompanha há mais tempo sabe, são bem maiores do que esse daqui. Então, na minha opinião, o rodóstomos é a melhor escolha para quem quer um peixinho de cardume que realmente tem esse comportamento, né, de cardume, não tem frescura para comer. Aqui eu vou estar oferecendo essa Vitalis Platinum, tá escrito aqui Marine Flakes, né, a imagem do palhacinho, mas ela pode sim ser oferecida para peixe de água doce. É uma ração que tem uma composição sensacional, importada também, lá da Inglaterra. E a BSF também, vou estar oferecendo aqui em flocos, mas provavelmente eu devo adquirir uma outra ração aí mais pra frente, mas ideal, né, para esses peixinhos aqui. Normalmente quando tem esses peixes de cardume, eu prefiro oferecer rações em flocos, né, que é menos problemática para eles comerem, né. Eles já comeram hoje, inclusive eu ofereci a BSF, eles chegaram ontem e hoje já comeram. Então eu acredito que a adaptação deles vai ser bem rápida aqui no nosso aquáriozinho
plantado. Vocês estão vendo aqui no momento, né, que eles não estão colaborando tanto, mas eu entendo porque eles acabaram de chegar, ainda estão assustados. Aos poucos eles vão se adaptando aí ao aquário. Eles não saíram desse cantinho aqui desde quando eu os adicionei. Eles só chegaram a sair um pouco quando eu joguei a ração, né? Aí eles chegaram a vir até aqui a metade do aquário para pegar a ração, mas voltaram para cá. Acredito que na próxima semana eles já estarão com o comportamento mais natural deles, né? E eu pretendo ir adicionando peixes aqui aos poucos. Normalmente em aquários novos eu adiciono peixes aos poucos, né? O que é o ideal a ser feito, né? Pra gente não sobrecarregar, dar um boom assim de matéria, de decomposição de matéria orgânica do nada, e correr riscos aí de desequilibrar o sistema. Eu utilizei esse produto aqui, galera, que é o BioStart, condicionador de bactérias nitrificantes para aquários, né? Eu utilizei o BioStart para dar o start na biologia aqui do aquário, né? Na colônia de bactérias, e ele basicamente acelera esse processo de ciclagem. E a gente também pode utilizar durante as manutenções aí para recompor ou dar mais um upgrade na nossa colônia de bactérias. Lembrando que aqui nesse aquário eu estou usando Matrix, tá? Nesse filtro aqui é um filtro que está até muito bem dimensionado. É um filtro da Aquatank de 700 litros hora. Ele oxigena bem a água, né? Tem bastante espaço para colocar mídia dentro dele aí, né? Eu utilizei a Matrix, como eu já falei, que é uma mídia já consagrada aí. Eu gosto muito dessa mídia biológica. Enfim, galera, durante esse mês eu vou adicionar mais animais aqui no aquário, né? Como vocês viram eu indo lá na Ecotop, eu gostei muito da Pistograma cacatuoides, quase que não sai o nome, né? Mas eu gostei muito da Pistograma cacatuoides, e também tem o Ramirez de Arman Black, que eu gosto bastante. Então eu tô na dúvida entre alguma espécie de Ramirez e alguma espécie de Apistograma. Mas eu acho que no final das contas eu vou acabar colocando o cacatuoides aqui dentro, que eu acho esse animal sensacional, né? Eu devo colocar também alguns animais aí como coridores pequenas, otocínclos, enfim. Vamos ver como é que vai evoluir esse aquário aqui, mas eu tô animado, cara. Eu tô animado. Por incrível que pareça, eu não tive tanta experiência com esse tipo de fauna, né, em aquários pequenos. Eu já comecei com aquários bem maiores, né? Então eu sempre tive mais experiência com ciclídeos africanos e jumbos. Então esse mundo dos tetras, rodóstomos, esses peixes menores, para mim ainda é um pouco assim de novidade. Inclusive as nossas plantas aqui, que também é uma novidade para mim, elas estão evoluindo bem lentamente. Tem algumas plantinhas que ainda não estão tão legais, como essa Ludwig aqui, enfim. Eu acredito aí que é tempo e maturação do aquário, fertilização também, que eu tenho que dar uma analisada aqui direitinho, né? Essa rotala aqui no cantinho, ó, ela já deu uma espalhada nela, na verdade. Eu já tive que fazer uma poda aqui e fiz um replantio, né? E desse replantio que eu fiz, foram essas plantinhas aqui, que estão aqui na frente, ó, que já cresceram bem. Inclusive elas estão crescendo melhor, né? Estão com crescimento mais rápido do que as mudas mais antigas, ó. Elas estavam bem pequenininhas, né, e já estão crescendo bem. Essas de trás são as mais antigas, né? E tem lá atrás também, ó, acho que vai dar para enxergar daqui, também foi de replantio, né? Então as que eu replantei, elas estão tendo um crescimento mais rápido do que as que eu peguei mesmo, né? Enfim, vamos acompanhando aí a evolução desse aquáriozinho, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo falando um pouquinho sobre rodóstomos e mostrando algumas possibilidades para esse animal. É um peixinho que eu gosto bastante, principalmente para aquários com essas dimensões aqui. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!